Tem um ditado africano que fala: se conhecermos a história só do caçador, o leão e suas outras presas serão sempre vítimas. O que eu quero dizer? Hoje nós vamos falar sobre o mega hiper sucesso Coração Valente, que assim é baseado numa história real, mas tem algumas coisas que não batem com o que aconteceu na realidade. Mas isso não importa, que como entretenimento ele cumpre bem o seu papel, trazendo Mel Gibson na sua direção e também como protagonista na pele de William Wallace. Uma história muito bem roteirizada, muito bem escrita, que na película ficou muito boa. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, lembrando que esta é a minha humilde opinião de fã de cinéfalo. Então, logo depois da vinheta nós estamos começando então. Tudo bem para vocês? Ok? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e também em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo as claras para não ficar nenhum tipo de mal entendido, tudo bem? Combinado então? O filme Coração Valente, da direção de Mel Gibson, foi lançado no ano de 1995 e foi indicado em 10 categorias para o Oscar, ganhando 2 de melhor filme e melhor direção, trazendo a história de William Wallace, interpretado por Mel Gibson, esse escocês que no ano de 1200 e pouco, lá atrás, no passado, vivia na Escócia, e a primeira coisa que tem remota de lembrança dele é que foi chamada uma reunião com os principais guerreiros da Escócia e todos eles foram enforcados pelo atual rei da Inglaterra. E ele, logo menino, ele entra lá sem saber de nada, meio na inocência ainda, e vê aqueles corpos pendurados. Ali ele já teve a sua noção de guerra, de como é que funcionavam as coisas no seu tempo. Coração Valente também teve um orçamento de 66 mil a 70 milhões e arrecadou mais de 200 milhões no mundo todo, nas bilheterias, nos streams e etc. Com a morte do seu pai, que também foi pego numa dessas negociações, William Wallace foi criado por um tio e aprendeu a falar vários idiomas, e ficou poliglota, aprendeu a manejar armas, espada, né, que era a arma da época, e adagas e etc. Quando ele voltou, ele logo se encantou com a garota, que no enterro do seu pai lhe entregou uma flor. E aquela flor ele tinha guardado num pano, num tecido, que foi uma coisa muito dolorosa para ele, a perca do seu pai e do seu irmão mais velhos. Quando ele voltou, ele quis encontrá-la de qualquer jeito, e assim que teve oportunidade, levou-a para cavalgar, casou com ela, e nessa época a Inglaterra fazia o seguinte com os escoceses: a primeira noite de núpcias, né, da lua de mel, eram com soldados ingleses, e só depois a mulher era devolvida para o marido escocês. E ficaram anos nessa situação aí, por ser colônia da Inglaterra. Mel Gibson não queria dividir a sua mulher com mais nenhum homem, então casou em sigilo. Só que a movimentação deles na vila despertou curiosidade e ódio desses soldados ingleses. Não demorou muito, ela foi perseguida, ele mandou ela para outro lugar, ela foi capturada e morta, assassinada. Quando ele foi se entregar, aquilo virou a chavinha. Todo o conhecimento que ele tinha adquirido fora do país, da Escócia, ele usou para matar o máximo de soldados ingleses que ele pôde, até chegar no responsável pela morte da sua mulher. Só que nisso o vilarejo, que já estava cansado das opressões inglesas,
o ajudaram e partiram para cima. Apesar que antes disso, tem um lance legal também, que quando ele voltou já adulto, né, ele encontrou com um amigo que eles brincavam na infância de jogar pedra, de acertar alvos, porque não tinha muito armamento a Escócia. E era assim que os ingleses gostavam de manter ele, sem revoltas, sem ódio, sem fúria. E ele disputou, e ele sempre dava um soco na cara dele de raiva. Aí eles disputaram quem jogava a pedra mais longe, ele jogou, só que aí ele disputou com William Wallace quem acertava o outro com a pedrona. E ele ficou num ponto onde a pedra passou por cima da cabeça dele sem acertá-lo. Aí ele catou uma pedra de mão, arremessou contra ele e o acertou na testa. Que ele tinha mira muito boa. Pois vamos lá. Voltando àquela questão, ele matou o cara que matou a sua mulher e infringiu uma revolta nos escoceses. Até então eles estavam pensando em condenação, mas aí foi muita gente de outras aldeias vizinhas se juntando a eles. Resultado, acabou se formando um exército para bater de frente com o exército inglês. E ele à frente de tudo. Não deu outra. Até os nobres se juntaram na primeira batalha contra... E ele era um estrategista, porque o exército escocês era inferior. Era de fazendeiros, não tinha muitas armas. E foi assim para campo com as suas estratégias e venceram a primeira batalha. Legal também essas cenas do filme também, mostrar aquele confronto, aquele choque assim das pessoas lutando com espada. Impressionante, impactante. Mel Gibson está impecável no papel de um escocês. Eles usam aqueles kilts, tal, aquelas roupas típicas do escocês. E é um filme que se tornou atemporal, mesmo não batendo com a realidade em alguns aspectos do que aconteceu na história, mas como eu disse, né, se a história for contada só por um lado, ela vai ter apenas uma versão, e de repente essa versão não bate com o que é a realidade. Mas vamos lá. Mel Gibson, ou William Wallace, se preferir, fez muita rebelião e acordou o país. Muita gente se juntou para ele. Só que os nobres do seu país lutavam por terras, por posses, por dinheiro. E William de Bruce, que era um nobre que era, como que eu vou dizer, pretenso a ser o rei da Escócia, também se contagiou com a forma de lutar de William Wallace, mas o seu pai leproso era um cara ardiloso, ele sempre tramava por trás do seu filho por posses, dinheiro e essas coisas, e ele tramava com a Inglaterra para derrubar o próprio William Wallace. Um filme bacana, olha, se você vê, ele envelheceu bem, ainda tá bacana, tá legal. Se você não viu ainda, não sabe o que está perdendo. William Wallace sofreu uma grande perca num dos confrontos, que os nobres alegaram que iam vir junto com ele, mas não vieram. Antes disso, ele tramou invadir a própria Inglaterra, e era o que ele fez. Ele invadiu York, capturou um castelo de um dos primos do rei, que foi enforcado. Não, enforcado não, cortaram a cabeça dele e mandaram lá pro rei receber. Só que o rei também era astuto e ardiloso. E enquanto eles estavam invadindo York, as tropas deles vinham por detrás para invadir a Escócia e pegá-los de surpresa. Os nobres nessa guerra debandaram de lado e o abandonaram William Wallace, e ele quase foi morto. Tem também um lance legal nesse filme também, que o pai do seu melhor amigo de guerra, companheiro de guerra, essas coisas, sempre se feria em cada confronto, em cada guerra, mas estava até o fim. Ele perdeu uma mão, levou flechada, foram fechar o ferimento com ferro quente, com uma lâmina quente, ele agrediu o pessoal, ou velho, era da pá virada. Mas vamos lá. Depois dessa guerra que ele perdeu, ele perseguiu o rei para ver se dava um fim no rei, só que quem veio atrapalhar a sua ação foi o próprio Robert de Bruce, que era esse nobre que tinha pretensão a ser rei da Escócia, e ele lutou com ele e quase foi morto por William Wallace. Quando ele viu ele expressou aquele olhar de decepção, sabe, porque era para eles estarem lutando juntos,
e não um contra o outro. Mas aí ele salvou ele daquele momento, e daquele momento ele passou a perseguir os nobres que o traíram nesse dia. Muito bom, bem bacana. Tem um final triste na trama também, que bate totalmente com o que aconteceu na realidade. William Wallace foi decapitado diante do público inglês. Sua cabeça ficou na capital da Inglaterra e seus braços e pernas foram espalhados por toda a Inglaterra, como sinal de que eles não perdoam quem se revolta contra ele. Mas olha, um filme de 3 horas que passa voando e com uma trama bem engendrada, um roteiro bem bacana, bem roteirizado, uma trama que te envolve. E é um filme que, mesmo sendo de 1995, envelheceu bem. Se você puder assistir, assista. Mas aquilo que eu falei para você, tem coisas que não batem com a realidade, mas nem por isso tira o glamour, o fato de ser uma grande história contada. É isso. Este é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, do qual apenas o núcleo de Lobo Negro e seu filho caçula, Lobo Cinza, e os seus arqui-inimigos, Cão Selvagem e o parasita Sombra das Trevas, é quem foram criados para a literatura. E aqui também eu trago a origem do universo Gamp. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós. Disponível na Amazon, no seu formato digital, em e-book, e no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico. E muito em breve, tá no forno ainda, mas estamos tendo uns contratempos ainda. Assim que eu tiver mais informação a respeito do meu terceiro trabalho literário, que se chama O Herói do Gueto, eu volto lá atrás do universo Gamp, no seu passado, para contar a história de Paulo de Deus Filho, que é o diretor do Serviço Secreto do Governo do Brasil, mas tudo tem um começo. E é sobre isso que eu vou contar nesse romance, aventura e fantasia. É isso, pessoal. A gente vai se falando, ok? Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?